Fala pessoal, tá meio tarde, então vou ter que falar um pouco mais baixo, né? Pelo menos minha voz é grave, então vai ajudar. Quer dizer, não muito, mas vai ajudar. É, assim, da forma geopoliticamente que a gente tem de visão ampla do mundo, claro que para se encaixar de forma proporcional no mundo tridimensional, é necessário limpeza naquilo que a gente vê de anomalia, das pessoas não aceitarem o que é novo, né? Que hoje desde o início da era, até dias atrás, sempre existiu gente honesta com gente filha da puta dentro da sociedade. De diferentes comunidades, tanto no rural, cidades urbanas e tudo mais. E hoje, Trayson Atlas está prestes a chegar dia 29 desse mês de novembro. Novembro? É, novembro. Entre outubro e dezembro? É, novembro. No final de novembro. Prestes a depois já iniciar o Natal, o mês do Natal. Então vai ser muito especial esse encontro, né? Dessa nave mãe que está chegando para cá. E claro, nossa atmosfera ela é muito linda, né? Toda a composição de átomos e os elétrons que compõem sua silhueta desses átomos, e tudo é composto por elétrons até o vácuo. Então a eletrosfera, a atmosfera, juntando os dois, a eletrosfera, não só a eletrosfera do átomo, mas toda a nossa atmosfera tridimensional, na qual estamos inseridos. Existem diversas formas de se estudar com os vetores e cálculos de probabilidade para várias partículas e o segmento delas, e claro que não dá para acompanhar uma partícula porque são trilhares delas, e física quântica, é isso, é muito bonito. Muitos laboratórios desses são restritos, não por ter máquinas de sofisticação muito mais avançada, ou ser armas nucleares, ou um cálculo de vasculhamento e processamento muito alto, mas também por ter informações que, pelas provas e expiações ditas na Bíblia, Jesus Cristo como um ser muito, como é que eu posso dizer, complexo de se entender, como um próprio arquiteto da atmosfera na qual estamos inseridos, ele tinha que explicar de forma abstrata como funcionava e o que ia acontecer futuramente. Como no Apocalipse, mencionou que teria, na verdade, mostrou a visão a um personagem da Bíblia que eu esqueci, que ele previa muitas coisas. É um velho barbudo que é velho, barba branca, velho barbudo, e eu esqueci o nome dele. Eu sei que ele recebia muitos presságios de o que ia acontecer no futuro. Como eu recebi isso aqui, os meus presságios são meio fracos. São coisas que vai acontecer daqui meses, né? Nada de um ano, né? Como eu falei que quando o 3 Atlas chegasse, né? Teriam dispositivos magnéticos que seriam ser instalados aqui na atmosfera, quer dizer, na nossa dimensão, nos países, dos mais diversos países, e iriam sugar magneticamente aquelas pessoas que têm energia pesada, pessoas que têm um caráter podre, né? E vai se acumulando a ação e a persistência de suas atitudes, vai se trazendo uma adaptação a quem você é de fato. Sua ação e visão define quem você é. E com isso, esses máquinas de varredura com forças magnéticas a sugar essas pessoas, a gente já vê quem é quem definitivamente. Porque essas tecnologias, como magia, tecnologia é magia não explicada, né? Como minhas encarnações passadas, até quando eu era da Idade Média, falava que das ferramentas que a gente poderia retirar da natureza, daria para concretizar voos, né? Até passar das nuvens, talvez. Eu queria falar muito mais, mas quando falei passar das nuvens, deram muita risada de mim, me menosprezaram, entre outras coisas também. E de qualquer forma, hoje existe o avião, outros veículos aéreos, até espaciais, máquinas, cálculo de varredura, robôs a qual podemos conversar com seu maior processamento, computação quântica e tudo mais. Eras tridimensionais estão chegando. Claro, o CERN, entre outros laboratórios da China. A China até então um país que era muito pobre no começo e do nada deu uma virada de jogo. E hoje a economia comercial, eles estão no topo como seus pioneiros de toda a parte comercial do planeta Terra.
E United States, como vinha falado, que era um mandado de Deus, que suas terras seriam as vitoriosas, deveriam ser vitoriosas. Muitos vão perguntar, será que o inglês é a língua internacional do universo afora, intergalaticamente falando, né, dessa galáxia aqui? Ou será que é o oposto, né? Por toda a sedentação de poder que esses líderes do United States demonstram ter, faz com que jogue tudo no lixo, né? Com suas ações e legislações, com países pobres que estão se levantando sozinhos com a ajuda da tecnologia e pessoas honestas a qual trabalhar, né? E da parte tridimensional, existem infinitas dimensões, cada um vem de um planeta, de uma dimensão, enviado para cá. Dimensões essas, dimensões como desenhos animados, dimensões essas como filmes mais realistas, como o de Avatar, entre outras civilizações das mais diversas, com culturas das mais diversas, línguas das mais diversas, e são enviados para cá para concretizar uma mistura intergaláctica, né, servindo como provas e expiações para ver até onde vai o nível de escolha das pessoas aqui, se vão agir mais pela ignorância, mais pela parte intelectual da coisa, a parte mais espiritual, a parte mais instintiva, né, da coisa, a parte reptiliana do cérebro que as pessoas utilizam, como os peixes, lagartos e cobras demonstram, né, seguirem retas por instintos, peixes que seguem o bando, Maria vai com as outras, entre outras coisas, são instintos, né, que seguem por sobrevivência. Já aqueles animais que têm a parte límbica do cérebro não reptiliana, nem o neocórtex. Desculpa, estavam me chamando ali. Não reptiliano, nem neocórtex, né? Sim, límbica, né? Que são os cachorros, gatos, leões, que protegem os filhos. Alguns são racionais, muitos são racionais, e às vezes deixam morrer alguns filhotes, mas cuida bem deles grande parte das vezes, mas às vezes não tem o que fazer matematicamente. O lobo, o leão, na verdade a leoa é uma das maiores guerreiras em proteger os filhos, entre outros animais femininos, né, que geralmente por ter carregado os filhos na barriga tem mais a sentir por eles do que os machos. E na sociedade também existe muita relação sobre isso. E nas primeiras reencarnações, junto com as metodologias do Círculo de Sansara. O Círculo de Sansara é um círculo, né, que tem um ser ali de 6 braços, 3 braços de cada lado, dentro de um círculo, que geralmente esse círculo está na Ásia, ou em outros países, geralmente, que eu me lembro, está na China. Sei que ele é famoso na Ásia. Sei lá, será que é Tailândia? Pesquisem lá, Círculo de Sansara, que vocês vão ver. E na verdade essa estátua existe em diversos países, até desenhos que os antigos deixaram. Civilizações do antigo, né, uma das mais velhas do mundo, todos saíram da África, né, e muitos foram esquecidos na África, né, e hoje até então estão conseguindo se levantar, depois de toda a menosprezação que fizeram com os africanos, entre outros, que têm culturas ali. Claro que eles não são iguais definitivamente como os indígenas são, né? Ou como eles confundiram que os indígenas são, os portugueses, brancos e tudo mais. Porque dentro de suas tribos existia uma complexidade estrondosa e meios de se comunicar com o mundo tridimensional, não com a tecnologia e parte material desse próprio planeta retirado da natureza. Metodologias científicas das mais diversas, metodologias de ensino, de comunicação das mais diversas, é uma forma extremamente complexa, né? Não ia conseguir trazer tantos detalhes, mas trago de forma ampla, como as metodologias de ensino trazem como base para a gente aprender, trago dessa forma. Mas com certeza, mais para frente eu aprofundo mais, trago bastantes exemplos para ficar cada vez mais rico e misturado diversas partes intelectuais da coisa. E claro, existem tantas tribos que nenhum deles são iguais, né? Para falar a verdade, nenhum ser humano é igual definitivamente. Todo ser humano é extremamente complexo e totalmente diferente um do outro, né? Mas todos somos iguais pela lógica, todos somos seres humanos da atmosfera que estamos inseridos, independente da atmosfera, da dimensão que você veio, do planeta que veio, enviado para cá, você vai ter que seguir o parâmetro tradicional daqui, né? Comer, cagar, beber água, ficar doente e cuidar do corpo, se exercitar, ter experiências e tudo mais.
a parte emocional, a produtividade, né? Por mais que muitos falam. Essa é uma parte não muito técnica, não muito racional, mas as emoções são as partes mais fortes de tudo. O amor, pela neurociência, já é registrado como o sentimento mais forte que tem. Emoção, sabe, é todas as explicações. E os animais, da parte que trabalha a parte límbica, né? Que já são os pássaros que voam, as aves tem muito disso também, mas animais também como os cachorros, gatos e tudo mais. Já a parte reptiliana da coisa, com cobras, lagartos e cobras, já é mais difícil sentir o tal amor, até porque é um sentimento, na verdade não é uma emoção, é um sentimento bem complexo de se explicar, né? Ele é muito detalhado, mas de qualquer forma ele é único e não dá para ter tanta explicação sobre ele. Muitos animais somente sentem, né? E muitas pessoas somente sentem, porque quando olha para uma outra pessoa enxerga como um ser humano, que para ser um ser humano tem que enxergar o outro como um ser humano, e aí já concretiza a coisa. Todos os seus erros e os outros que têm erros semelhantes. A harmonia, eu faço que conecto as linhas de raciocínio para finalizar alienações, conectando as linhas, aprimorando a harmonia. E muitos se perguntam como é que será a parte estratégica, geopoliticamente falando, intergalaticamente falando, com 3 Atlas chegando. Claro que eles estão chegando com calma, na internet já estão postando muita coisa sobre isso. Pessoas que têm. Ah, estão chamando de novo. E assim, essa dimensão ela é muito bonita, ela é extremamente. Ela é infinitamente realista, para falar a verdade. Das menores partículas registradas, vão sempre se encontrando mais e mais e mais. Outras formas de movimentos, né? Talvez periódicos dessas partículas, talvez não muito comoventes, mas outras são mais raras, como o eletromagnetismo, entre outras também, e existe infinitas delas a se calcular, e diversos cálculos de varredura e processamento que esses computadores estão a processar. Então, a área tridimensional ela já existe para você conversar com seres de outras dimensões, como os extraterrestres, seres do plano astral superior e inferior, que existe várias, né? Aqueles que vão para lugares de tortura, como o umbral, que chamam como purgatório, né? Ou também o pior que o inferno, ou outro que dizem que é pior que o abismo, lugares de tortura que aqueles que vieram aqui propagaram mal, né? Ou foram pessoas que saíram desses lugares e diretamente trabalharam aqui para trazer uma anomalia nas linhas de raciocínio das pessoas, nas emoções das pessoas, propagando mal, influenciando as pessoas seguirem a parte mais do instinto. Como na cultura pop a gente vê muita parte sexual, parte mais agressiva, violenta. Claro que essas coisas existem e devem ser equilibradas, né? Porque elas existem, as pessoas vão usufruir daquilo, mas claro, não de forma animalesca, senão causa destruição total, né? Desequilíbrio, como o mundo sempre foi muito desequilibrado, por ter sempre hierarquia e corrupção em todos os cargos, setores do início da era até os dias atuais, 50 mil anos atrás na África, muito mais. E aquela coisa, as civilizações e a forma a arquitetagem que na qual trouxe as pirâmides, esses seres tridimensionais que vieram aqui e deixaram sistemas metodológicos, né, como o Círculo de Samsara, entre outros, que demonstra toda a parte da outra atmosfera. E por que nossa atmosfera ela é densa do jeito que é? Para a gente não entender como funciona de fato. A gente pergunta por que a gente não entende as coisas com tanta facilidade. Bom, a criatividade ela expande cada vez mais seu potencial espiritual, né, intelectual, né? Porque a parte do bem, dos trabalhadores do bem, work lights, né, trabalhadores da luz, eles entendem seus pensamentos e interpretam tudo. Vejam, eles conseguem ver tudo em mínimos detalhes, muito melhor do que você mesmo, até em diversas situações. Claro que existem pessoas que têm uma mente bem fixa, não faz curvas nas suas ideias, não deturpa nada, tem uma disciplina muito boa, tem um equilíbrio muito bom, mas outras nem tanto, né? São bem diferentes de pessoas bem equilibradas. E aí, claro, todos os seres humanos erram em diferentes experiências, né? Diferentes experiências difíceis. Aqui acontece diversos problemas ou até atrocidades, que é para testarmos até onde vai nosso nível de escolha e de cálculo mediante toda a movimentação social.
como a gente vai se sobressair a partir dessas coisas. Então é algo que é muito bonito. E se porventura sua atmosfera ou sua dimensão, tanto faz, for um lugar que tem um designer não muito realista como este aqui, toda essa atmosfera aqui na qual estamos inseridos, ela é muito bonita. Ela é muito... É como se fosse um inferno bonito, né? Cheio de pessoas doentes aqui, que machucam outras por ser mulheres, por ser negro, por ser autista, LGBT, por torcer por um time diferente do seu rival, por participar de gangues e símbolos diferentes do seu, se criando grupos e brigando entre eles, criando alienações e propagando o mal e a desordem, né? Influenciando aos jovens a seguir a parte criminal da coisa, a parte da hierarquia e sedentação de poder, fora totalmente do equilíbrio, e isso faz com que entendamos que no xadrez geopolítico, ou interligatório não, intergaláctico, mente falando, esse xadrez desse planeta aqui serve como provas e expiações, o mal e o bem ficam aqui, e a pessoa que vem para cá, no seu raciocínio, consegue escolher que lado quer seguir. Claro que todos que vêm para cá passam por um teste, para não se perder aqui. Eles até criam diversos designers de como será a sua escala, né, aqui na vida, de movimentos, situações que vão acontecer ou que não vão acontecer, de fato. Muitos extraterrestres, eles reencarnam na Ásia, na China, no Japão, na Coreia, na Tailândia, em diversos lugares de lá, na Indonésia, até na Índia, e também em outros lugares fora da Ásia também, pode ser na África, né? Pode ser na Europa, pode ser no Brasil, pode ser aqui na América do Sul, pode ser na América do Norte, em diversos lugares, né? Existem planetas ditatoriais que eles têm essa sedentação e hierarquia de poder muito forte, e quando vêm para cá sentem nojo de pessoas que são fracas e às vezes mata elas, como foi a Alemanha nazista, entre outras facções criminosas. Não só essas, toda a parte científica de querer ter mais poder que o outro e desequilibrando as coisas, porque de fato o equilíbrio é a maior das virtudes, né? Se você tem potencial intelectual e vê essa luz intelectual ser muito bonita, o porquê de não propagar ela a outras? Claro que tem muitos que vão te menosprezar, às vezes é porque não explicou de forma proporcional a determinados grupos. Existem diferentes formas de explicar para vários tipos de pessoas diferentes. Existem pessoas que são ignorantes, muito ignorantes, outras que são intermediariamente ignorantes, outras que são um pouco longe da ignorância, que vê que tudo agrega, né? Tem uma mente bem expandida. E para cada pessoa, né? E sotaque, e linguagem, e região, existem diversas formas de se explicar, diversas circunstâncias. Experiência e carisma é muito bom para você propagar, dar aulas e tudo mais, palestras, se conectar ao povo, entrelaçar as linhas de raciocínio e propagar um trabalho muito bonito de propagação, distribuição daquela luz que você enxerga na parte intelectual da área na qual seguiu. Ou não precisa fazer algo tão grande assim se tiver, talvez não seja tímido, ou seja tímido, não precisa ser tímido, pode só ajudar sua família, pessoas do ambiente e vice-versa, até porque a biologia mostra que tudo é possível, tudo mostra que tudo é possível, tudo tem vida. Uma árvore, um tronco de árvore pode fabricar 1 milhão de fósforos, né? Ou 1 bilhão de fósforos, mas um só fósforo pode queimar a árvore inteira, se ela estiver seca, né? Dá uma olhada. E os troncos são secos em determinadas regiões do nosso mundo, então queima assim com facilidade, né? Se não chove, você vê que toda a atmosfera esquentando cada vez mais. E o desequilíbrio não só na parte de acumular diversos produtos, na parte geográfica, né? Desordens enormes pela própria escolha do ser humano e falta de equilíbrio e maturidade. E o psicológico de diversas pessoas não ser cuidado, não ser interpretado de forma proporcional, trazer a transparência, trabalhar de forma coerente, faz com que muitas pessoas se percam na parte pesada desse mundo, né? Olham para as coisas com negatividade, porque na parte do xadrez, intergalaticamente falando, existe a parte do mal e a parte do bem trabalhando aqui. E a do mal é isso aqui para testar, porque se porventura você destrói muita coisa,
você vai para uma dimensão de tortura como o inferno, fica 1 milhão de anos lá. Não, 10 mil anos, vai. Com as piores torturas que já propagaram aqui, lá é milhões de vezes pior. E você ficará lá, vai ser purificado com aquele fogo. É extremamente doloroso, mas é bom que você não vai repetir a dose, porque você entende que o mal e destruição é uma coisa que ninguém quer aceitar, até mesmo Lúcifer, né? Quer dizer, esse é um erro de digitação. Vou falar Lúcifer para não citar o tal nome daquele mestre do mal, que olhou para o universo afora e enxergou ser maior que o próprio Criador. Mas se você foi um mestre de uma galáxia ou mais do que isso, não quer dizer que comprou e consegue legislar o universo inteiro. São infinitas dimensões? Claro, obviamente. Mas queria ser maior que tudo e achava que era maior que tudo. Se perdeu no seu próprio ego e forma ampla de pensar nas coisas. As coisas são complexas. Eu posso me perder, todos se perdem, né? Quando tenta resumir coisas grandes, só porque falou que resumiu acha que é fácil, mas se aprofundar de fato e naqueles detalhes de diversas áreas da história, da filosofia, da física, qual física? Dentro de uma área existem várias outras áreas, do direito, medicina, engenharia, e tudo se relaciona e se conecta. Não dá para ser melhor que tudo, mesmo se você dominar 300 idiomas, né? 300 formas de calcular diferentes parâmetros da física, formas de interpretar as movimentações da natureza, de outras naturezas, outras biologias de outros planetas, não quer dizer que consegue legislar uma galáxia inteira. Se conseguir, parabéns, mas existem bilhões delas. E o buraco negro, né? Das bilhões de galáxias registradas, foi a nossa maior força gravitacional em sugar qualquer tipo de força do universo que a gente consegue enxergar até hoje. E tudo mais que eles falam, tá sempre se expandindo, da destruição vem a ordem, mas calma lá, pise no freio. Não é só porque um buraco negro, uma estrela explode, que vai legislar as outras estrelas, vai organizar a galáxia, forças gravitacionais insanas. É necessário muito estudo para tentar interpretar o porquê da existência de um buraco negro, não só na parte científica, mas em outras áreas também. Claro, sempre visando a ciência, que é a nossa maior aliada, em acompanhar diversos detalhes a qual a gente pode visualizar, vislumbrar e entender que é infinito, né? E por esse Lúcifer achar que tinha potencial para legislar o universo inteiro, achar que tinha o potencial de um Deus, foi pela justiça intergaláctica levado a esse planeta, e na qual aqui comanda para aqueles que dão brecha, e muitos dão brecha. O ser humano é falho, mas mesmo sendo falho, existe caráter, honestidade. E pessoas intermediárias que não sabem o que fazem, não têm maturidade, ou está trabalhando para ter uma, né? Com o tempo mostra, experiências mostram, mas tem gente que tem ignorância muito forte, mesmo vendo tudo, não enxerga nada. E aqui a gente vê vários tipos de pessoas diferentes, né? Independente da dimensão que você veio, que está aqui, essa dimensão aqui ela é muito realista, ela é muito bonita mesmo. Então agradeça por todos os detalhes dessa dimensão. Ela é muito realista, muito bem feita. Vocês veem jogos de videogame de mundo aberto com gráficos muito lindos. Esse aqui é infinitamente mais complexo. E existem outros mais realistas do que esse, com certeza. O universo não tem fim. Existem infinitas civilizações das mais diversas. Civilizações de máquinas, de robô, civilizações bonitinhas de desenhos animados, dos mais diversos designers de como desenhar a textura da gravidade e a parte dos tecidos do corpo dos personagens e tudo mais que tem na atmosfera, a música, o som, os personagens, tudo mais. E existem lugares muito mais realistas, muito mais tecnológicos, muito mais não tão realistas, ou muito realistas. Não quer dizer que um lugar que é realista, como os homens daqui, os homens das cavernas, não eram inteligentes, mas pode ser que uma dimensão não tão realista como essa, com personagens como os de desenho animado, podem ser muito inteligentes, né? Então, tudo é possível, né?
Tudo é possível, mas nada se constrói do nada. Muitos vão falar, por quê? Bom, tudo que lá atrás, se a gente enxergar a tecnologia de hoje e mostrar lá atrás, eles vão falar que isso é magia, porque realmente é magia, tecnologia não explicada, e aqueles que tinham potencial a propagar magia para pessoas daquela época da Idade Média, da Grécia Antiga, entre outros lugares, até como Cristo, o próprio arquiteto da atmosfera, veio para cá conversar e trazer propósito, não só a paz, mas sim a espada, falar a verdade para aqueles que são presos a alienações, diversos tipos de alienações ideológicas, religiosas, que contém diversos tipos de preconceitos para qualquer tipo de detalhe que uma pessoa diferente tenha. Pela parte da lógica, todos somos seres humanos e aqui as leis são rígidas. Por que são rígidas? Porque existe diferentes tipos de pessoas de várias dimensões diferentes que são enviadas para cá, e por isso as leis têm que ser únicas, senão vira uma bagunça. Leis da física, leis do direito, né, na sociedade. E aqui na sociedade a gente vê pessoas mais rígidas, pessoas mais engraçadas, mais bonitinhas. Às vezes ela é engraçada, é bonitinha, mas ela pode ser rígida também, dependendo da situação. Então a gente se mistura aqui e consegue pegar e conectar vários tipos de vibes diferentes e faz com que o nosso campo áurico, né, nossa energia em volta do nosso corpo, independente de quem nós seja, depois desse corpo que a gente pegou material, fique mais bonito, fique mais colorido, como as galáxias são coloridas, uma mistura de diversas culturas, músicas e tudo mais, porque a parte de enjoar até o mal faz com que reinverta determinados pontos e a gente possa olhar outros pontos e também gostar de outros pontos. Se você enjoa de ouvir a mesma banda, pode encontrar uma outra banda bem diferente, mas por enjoar dessa daqui, você olha a outra que é diferente e começa a gostar. Então a partir do enjoo faz com que a gente não fique preso a determinados parâmetros e começa a buscar olhar para outros parâmetros, e isso faz com que a gente fique cada vez mais sábio, mais resiliente, mais equilibrado, mais paciente e tudo mais, né? Então, independente das circunstâncias, tem tanta coisa para falar na atmosfera e sobre a palestra que eu faço, sobre a interligação da matéria. É algo que dá para explorar muita coisa, infinitas possibilidades. E o nosso mundo de ter 8 bilhões de pessoas, muitas línguas, eu estava aprendendo mandarim. O inglês eu achei fácil, né? My best project is to share my life experiences, connect different lines about it, different knowledge of the different environments of knowledge and the appropriations educations. O inglês ele é relativamente fácil. Na verdade ele é muito fácil em comparação a algo que é diferente, como o mandarim, na parte da tonalidade de determinadas palavras. O árabe também é muito importante. Inglês no topo, mandarim em segundo. Qual poderia chegar em terceiro? Espanhol. Espanhol é fácil, então vou deixar de lado. Hermanos, compadres, estamos aqui para discutirmos uma situação. Claro que a parte gramatical é muito mais complexa, mas irei pegar o mandarim porque ele é bem diferente. E a parte do Oriente e a parte da América é inglês, né? E a parte, eu faço o método do quadrado, né? A parte de cima, que é a Europa, eu pego o russo. O francês também, mas o francês ele é mais fácil do que o russo. Eu pego aquele que é mais difícil primeiro, carga mais pesado, assim, escolhi primeiro, depois eu pego as mais leves, para ficar livre. Então, a parte de cima, russo. A parte das Américas, inglês. A parte da Ásia, mandarim. Claro que o japonês ele é muito importante, o coreano também é mais próximo do japonês, mas deixarei para aprender depois, já que o mandarim é mais falado na Ásia, né? E a parte de baixo, Oriente Médio, vamos se dizer assim, árabe, né? Então, primeiro aprender, já aprendi o inglês, aprender o mandarim, vou falar alguma coisa em mandarim, Ni Hao, Hui, Xi, América, sorry, desculpa, eu vou falar só isso aqui mesmo, porque eu não sei muita coisa, que eu falei, eu sou americano, falei olá em chinês, né, que é algo bem simples, que a gramática deles e todos aqueles símbolos, né, esqueci o nome das nomenclaturas, é bem diferente. E depois eu vou aprender o árabe, né, que o árabe eu acho muito bonito, né, não sei falar nada, marabou é o que? Bom dia? Eu não lembro o que é. E depois o russo, eu já fico bem mais livre, eu peguei esses maiores, e claro, tem o hindi também, da Índia, né, que Índia e Brasil, Índia como ter maior população mundial. Claro, vamos com calma, que eu sou um ser humano,
não tenho os potenciais intelectuais com facilidade, como eu tenho na minha dimensão de origem, muito mais tecnológica, muito mais fácil para ter eficácia, mas aqui a gente tem que seguir a forma tradicional que a natureza nos dá, né, que os meios dos ambientes nos dá. E vivemos como seres humanos aqui da atmosfera, todos somos iguais a partir dessa lógica, mas todos por dentro são totalmente diferentes. E se misturando, a gente faz com que haja uma química social muito bonita. E aqui a gente já consiga enxergar o multiverso, né? Na sociologia fala multidimensional, multiverso, né? Mas como é que enxerga o olho nu? Aí tem que conectar essa parte humana com a científica, que tudo é conectado de fato, né? Eu sou o mestre interligatório. Na verdade, eu só falo coisas óbvias aqui, mas tem muita gente que precisa dessas explicações e não são tão óbvias assim. Quer dizer, resumir é óbvio, mas se aprofundar, você sabe, né? Agora, onde eu estava? E tentar propagar essas palestras de forma internacional para outras línguas também. E é aquela coisa, é tanta coisa para falar, eu poderia abrir e fazer 6 horas de vídeo. Como eu não tenho muito tempo, eu treino, estudo, né? Aprendo essas línguas também. Ainda focado no ensino médio e vou ter a prova a papel, a última prova desse ano, do segundo ano do ensino médio. É algo que me treina bastante. Eu espero que goste, pessoal. Eu vou fazer vídeos bem maiores nas férias, quando eu tiver tempo, e vou ter tempo. Vídeos talvez de 6 horas. 6 horas é o máximo que eu irei fazer de vídeo, sabe? Porque é uma palestra bem grande, bem rica. E eu tento falar rápido, né? Calcular todas as minhas linhas de raciocínio e trazer aqui de forma fácil e eficiente para aqueles que não querem perder muito tempo. Por isso os vídeos ficam de 30, 40, 1 hora. Mas irei fazer de 6, um pouco mais tranquila e trazer muito mais conhecimento dentro delas, né? E assim, as maiores leis de todo o universo afora, independente da parte tridimensional, tudo é sobre medida, então para que você consiga viver uma vida multidimensional, multiversal, é necessário ter educação e respeito, que aí você poderá ir para qualquer lugar. Então compartilha comigo o que você pode fazer para me ajudar. E tem muita gente filha da puta me atrapalhando para gravar os vídeos, mas compartilha para me ajudar, é o melhor que você faz. Também me segue no Instagram, é o mesmo nome tá aqui, Professor das Leis. Não irei parar, porque as pessoas têm dificuldades, né, de entender que tudo é conectado. E a gente precisa trazer dados para mostrar realmente as comprovações do que é conectado. Máquinas que provam outras áreas tridimensionais é a transcomunicação. Transcomunicação com vapor, ondas de rádio, pesquisa aí. Em português mesmo já tem no Rio de Janeiro, uma mulher que trabalha com essa máquina. Vou ter que ir porque eu queria gravar mais, mas eu não posso, não tenho muito tempo, tem gente me atrapalhando. Então, vou trazer vídeos maiores das minhas férias e obrigado a todos.